Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esse encontro semanal com o Grupo Aulas da Vida, que é transmitido pela Rádio e TV SEAC de Bauru, estado de São Paulo, e Rádio e TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Como é de costume, o Grupo Aulas da Vida programa um tema mensal tendo como fontes o Evangelho de Jesus e o Livro dos Espíritos. Cada semana apresentamos uma proposta de estudo com a finalidade de reflexão e de conhecimento da doutrina e do Evangelho de Jesus. Isso, para o mês de julho, foi escolhido o tema higiene espiritual. Meu nome é Amália e hoje, dando seguimento a essa programação, eu vou apresentar para vocês o tema evitar palavras vãs. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui mais uma vez nesta semana para a transmissão de um pouco dos estudos do vosso Evangelho e da doutrina espírita. E eu conto com a sua presença entre nós, mestre querido, e que possas abençoar a cada um desses ouvintes que estão sintonizados com estas emissoras. Em vosso santo nome, Jesus, vamos dar início ao assunto de hoje. Evitar palavras vãs. Mas o que é palavra? Palavra, no dicionário, diz que é um conjunto de sons e letras que fazem parte de uma língua. No sentido mais profundo, palavras também quer dizer que são reflexos do nosso ser, daquilo que estamos pensando e que transporta energias que podem ser boas, que podem ser ruins, para aqueles que nos ouvem. E vãs? Vãs são coisas sem proveito nenhum, infrutíferas, falsas, mentirosas, que não têm conteúdo, que não têm valor. Então, hoje nós vamos falar sobre evitar palavras que não tenham conteúdo, que não tenham valor. A palavra, como todos nós podemos deduzir, é uma dádiva de Deus ao nos criar. Contudo, nós não sabemos ainda usar esse presente de Deus de uma maneira responsável, uma maneira digna, uma maneira respeitosa, como deveria de ser. Porque muitas vezes nós fazemos da nossa palavra um instrumento de dor e de perdição. E tudo aquilo que nós falamos revela o que somos, revela como anda o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos dar um enfoque especial ao Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, ele nos conta que Jesus, depois de ter feito muitas curas, pregado a sua palavra a todo aquele povo, deu a hora que eles teriam que se alimentar. E entre todo esse povo, aí estavam também os escribas e os fariseus. Mas não com o intuito de aprender, mas de desmoralizar a Jesus. E eles notaram que todo aquele pessoal estavam se alimentando sem lavar as mãos. E lavar as mãos
Era um preceito da lei judaica, antes de tomar um alimento. E eles começaram a questionar e foram perguntar a Jesus como é que ele permitia que os seus seguidores tomassem um alimento sem lavar as mãos. E Jesus respondeu-lhes muita sabedoria e lhes disse que o mal não era aquilo que entrava pela boca do homem, era aquilo que saía da boca. E eles, os fariseus, muito revoltados, foram até os seus apóstolos e falaram muito. E seus apóstolos chega e lhe diz que eles estavam escandalizados com a resposta dele. Aí Jesus se vira para eles, para os escribas e esses fariseus, e diz, para finalizar o assunto, ele diz o seguinte, isso é o versículo 18 do Evangelho de Mateus. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Olha que sabe as palavras. Então, o que Jesus quis dizer? Que o que nós falamos é que pode prejudicar o homem. Olha que sabedoria. Como todos nós sabemos, a palavra é um presente de Deus. E Deus, ao nos criar, também nos deu o poder, um pouquinho, de poder para criar também. E pela nossa fala, nós podemos gerar no outro, criamos no outro, ideias positivas ou negativas, conforme aquilo que sai dos nossos lábios. Então, tudo que você fala, você pode criar uma imagem na mente do outro. Que tipo de imagem será? Quando nós falamos, como diz Jesus, nossas palavras procedem do coração. Quer dizer, elas vêm carregadas das emoções e dos sentimentos que nós estamos tentando transmitir em nossas palavras. Sim? Nós não vimos que no sentido mais profundo elas vêm carregadas das energias, desse sentimento, dessas emoções que estão em nós? E qual é o nosso objetivo? É provocar no outro uma reação. Uma reação que pode ser boa ou ser má, de acordo com as nossas intenções. Por isso que se recomenda que antes de falar, nós meditemos muito, porque se nós temos o poder de criar na mente do outro quadros mentais, ideias, pensamentos, com as nossas palavras, nós também nos tornamos reféns, quer dizer, prisioneiros daquilo que falamos. Porque uma vez que nossas palavras são proferidas, elas não terão mais volta. Então, aí é o que nós devemos pensar muito, mas muito mesmo, antes de falar. Olha o poder que nós temos de criar no outro ideias e quadros mentais. A palavra, ela pode ser formulada de várias maneiras. Pela fala, como eu estou falando agora com vocês, pela escrita, pelo canto, pela mímica. Às vezes as crianças, até adultos, brincam de fazer gestos, mímicas, para simular aquilo que querem dizer e a pessoa adivinhar, né? Acho que todos já brincaram disso. Também pelos gestos e sinais. Quando vocês assistem televisão, não estou lá no cantinho,
uma pessoa ali com as mãos, trabalhando, falando, né, com as mãos, é uma linguagem de sinais especial para quem tem a perdas auditivas. E ela é chamada de Libras. Já viram falar esse nome? Não é o signo, não. Libras, linguagem brasileira de sinais. E as pessoas que aprendem, principalmente os surdos, elas conseguem facilmente se comunicarem através dessa linguagem. É uma invenção muito inteligente, né, pessoal? E pela expressão corporal. Nós falamos pelo corpo. Vamos supor que você é uma pessoa alegre, sorridente, você chega para os seus amigos, no seu trabalho, ou chega em casa, certo dia, com uma fisionomia triste, preocupada. As pessoas vão perceber. Ô, fulano, o que está acontecendo? Você não é assim, você está triste, cabisbaixa. Nós mostramos pela nossa fisionomia, pelo nosso corpo inteiro, a nossa fala e como estamos. Ela disse alguma coisa? Não. Apenas a sua expressão corporal se comunicou com o outro e disse: olha como eu estou. Ela não precisou nem abrir a boca. Quer dizer, se ela quiser dar explicação, tudo bem, né? Mas eu tenho aqui algumas perguntas para nossa reflexão. Por exemplo, como anda a nossa fala? Que tipo de palavra estamos usando para nos comunicar? Serão elas calmas, alegres, construtivas, animadoras, equilibradas, amorosas? Ou serão elas coléricas, vingativas, magoadas, invejosas, depreciativas, obscenas, maledicentes ou mentirosas? Quanto tipo de palavra que nós podemos emitir? E como será que está a nossa fala? Meus amigos, minhas amigas, quantas guerras, quantos assassinatos, quantos suicídios, quantos sonhos destruídos, quantas desvios sexuais, desesperos, sofrimentos nós podemos causar com a nossa palavra falada ou escrita. Olha a nossa responsabilidade. E o que dizer, então, desses escritores que, pela palavra escrita, envenenam mentes invigilantes, aquelas que não cuidam dos seus pensamentos, com teorias falsas? Sim, teorias falsas, criações doentias, apenas com o propósito de implantar no outro o medo, o terror, a revolta, a indisciplina. Sim, a indisciplina, o desrespeito, as viciações. E sabe por quê? São pessoas movidos pela ambição, pela excentricidade. O que é excentricidade? Eles se acham únicos e seres especiais,
originais e buscam seguidores para suas palavras vãs. Olha o compromisso dessas criaturas com o mal. Sim, com o mal. Se nossas palavras, imagina, se nossas palavras criam no outro quadros mentais daqueles que estão ali lendo o que nós escrevemos, ouvindo aquelas músicas que a gente sabe muito bem que tem um sentido duplo, lendo livros, meu Deus, desse nível que eu estou dizendo, o que está acontecendo com aquelas criaturas? Elas estão sintonizando com o bem? Será que esse tipo de leitura, o tipo de música, de cinema, teatro, tudo que envolve a fala, né? Está despertando nas pessoas quadros mentais de nível elevado? Não. Elas estão sintonizando com o mal. E aí, o nosso verbo, a nossa palavra, o verbo quer dizer palavra, atrai a influência daquilo que nós emitimos, que nós estamos sentindo. Se for coisa boa, atrairemos influências boas. Mas se forem coisas más, atrairemos, através dos nossos quadros mentais, influências más. Aí dá-se o nome de lei de atração. Eu acho que todos já ouviram falar nessa palavra, lei de atração. Por exemplo, vou citar um exemplo pequenininho para vocês. Eu vou dizer o nome de uma flor que eu gosto muito e vocês vão me dizer o que vocês imediatamente já captaram em seus pensamentos. Eu não vou nem formular uma frase, eu vou dizer apenas o nome da flor. Girassol. Creio que todos aí já imaginaram aquela flor, para mim é muito bonita, linda, amarelo forte, seu miolinho escuro, suas folhinhas bem verdes. Girassol. Você já imediatamente, através do meu verbo falado, captaram pelo seu pensamento essa flor. E já está aí na sua mente um girassol, creio eu, bem bonito, bem vivo, com cores bem vivas, viu? Fiquem com essa imagem. Girassol é uma planta abençoada, eu acho. Agora, vocês imaginam, imediatamente vocês criaram essa imagem. O apóstolo Paulo, que todos já sabem, que foi o maior seguidor de Jesus, depois que Jesus já tinha ido embora. Ele costumava ir pelas cidades, fundava uma comunidade cristã, deixava uma pessoa cuidando daquela comunidade e já ia para outro lugar para fundar outra comunidade, criar outra comunidade. Mas ele não deixava essas comunidades sem suas instruções. E ele escrevia cartas. Assim, as religiões falam epístolas. Epístola é um sinônimo de carta. Numa dessas cartas, que ele escreveu a quem dirigia a comunidade de Éfeso, os Efésios, ele diz ali no capítulo 4, versículo 29, que eu tirei para vocês hoje. Ele fala o seguinte: não saia de vossos lábios nenhuma palavra inconveniente
mas só a que for boa para a edificação, promover a edificação daqueles que ouvem, é claro, e dê graças a eles. Quer dizer, ele está instruindo aquele povo a não dizer palavras vãs, mas somente aquelas palavras que pudessem modificar aquele povo para o bem, que pudesse fazer essa edificação, essa construção daquela aprendizagem que recebia. Há um provérbio árabe que todos devem conhecer, que diz assim: a palavra é prata e o silêncio é ouro. Quer dizer, nós devemos ficar mais calados do que falar, né? E existem algumas pessoas que realmente se dedicam ao silêncio absoluto. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão que eu já disse para vocês, que nós vamos estudar hoje, é a 772. Allan Kardec, um grande pesquisador da natureza humana, ele faz uma pergunta aos espíritos da codificação sobre essa questão. Eu vou ler a pergunta para vocês. O que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Quer dizer, tem seitas que se dedicam ao voto do silêncio, não é coisa nova, vamos dizer assim, desde os tempos mais antigos. Vejamos o que os espíritos da codificação respondem. Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Sim, se a palavra faz parte da criação humana e até dos animais, até das plantas, todos nós, a nossa maneira, nós temos a nossa linguagem. E por que Deus a deu? Foi para que a gente se comunicasse. Olha o que eles continuam respondendo. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. O abuso. Usarmos a palavra com abuso. Entretanto, continuam eles, o silêncio é útil, porque no silêncio o teu espírito se torna mais livre e pode entrar então em comunicação conosco. Nós precisamos da palavra para se comunicar, mas também precisamos do silêncio para que nós meditemos nos momentos das nossas orações, nos momentos dos nossos pedidos, para que possamos criar uma ponte de luz com o nosso Todo-Poderoso, com Jesus, com os espíritos superiores. Mas eles continuam falando. Mas, dizem eles, voto de silêncio é uma tolice. Tolice. Sem dúvida, continua, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção. Quer dizer, Deus vê a boa intenção da pessoa, mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Deus vê a boa intenção. Mas o que é que eles estão produzindo? Nada. Porque se não estão falando mal, mas pode estar pensando também. Mas não estão falando bem. E como propagar as verdades de Jesus sem falar?
Quantas igrejas Paulo fundou com o seu verbo firme, enérgico, amoroso, transmitindo o amor que ele sentia por Jesus a todo aquele povo. Ele usou a palavra. Então, pessoal, isso é uma tolice mesmo, como dizem os bons espíritos, viu? Há mais de 2 milênios, um único homem aqui na Terra, viu? Mudou e ainda continua mudando a humanidade. Sim. Apenas com a sua palavra falada, porque ele não escreveu nada. Mas tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, suas palavras sempre foram modeladas na paz, na paciência. Sim, na paz, na paciência, na fé, na justiça, no amor e, sobretudo, na instrução. E são palavras que serão sempre atuais para todos nós. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, ele diz, esse mesmo homem diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu acho que todos já sabem que eu estou falando do grande Mestre Jesus. Não foi por acaso que o seu querido, amado apóstolo Simão Pedro, depois dele haver pregado muitas coisas lindas, construtivas, Jesus, ele se aproxima de Jesus e diz: tu tens a palavra de vida eterna. Pedro estava aí agraciado por toda aquela fé, aquela força que Jesus estava transmitindo. Porque essa é a grande verdade. Jesus é a palavra de vida eterna. E é a palavra falada. Depois, os seus seguidores escreveram muita coisa a respeito dele para que a posteridade tomasse conhecimento, né? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Emmanuel, guia do Chico Xavier, um guia espiritual dele, nesse livro Vinha de Luz, na lição 179, ele nos dá algumas sugestões de evitar palavras vãs, palavras sem proveito. E ele ainda fala que a gente não vai ter motivo para se arrepender, não, se seguir um pouquinho esses conselhos. Vamos ver essas sugestões de Emmanuel. Não comentar o mal. Bom, então já vimos. A lei de atração. Comentar o mal atrai o mal. Preferir o silêncio nos momentos de irritação e cólera. Porque a gente, nesse momento, não sabe o que fala e só atira imundície. Será que nós, né, de uma maneira geral, já nos olhamos num espelho nesses momentos de irritação e de cólera? Nós nos transfiguramos. As nossas feições, parece que elas voltam ao tempo do homem primitivo. A gente se altera. Fica quietinha, mesmo que você está ali remoendo, mas se cale, é melhor. Vai evitar muita coisa.
Outra sugestão. Renunciar dos palpites levianos. Quantas vezes que nós damos palpites irresponsáveis naquilo que nós não conhecemos. Então, se você não sabe o que fala, cale-se. Não é opinar em problemas que não te dizem respeito. Mães, pais, quantas vezes nós estragamos os relacionamentos dos nossos filhos por dar palpite, por dar opiniões onde você não foi chamado. Vamos vigiar isso. Esquivar-se de promessas que você não possa cumprir. Quantas vezes nós falamos sim para aquilo que nós gostaríamos de falar não? Nós temos que aprender a falar não também. Vai um alerta para os pais, mães, um alerta para aqueles amigos. Você promete 1000 coisas. Aí vai para os políticos também, né? Promessas que nunca vão ser cumpridas. E se é um amigo, uma pessoa que você conhece, você não cumpre aquilo, fica angustiado, corta a volta da pessoa quando a vê, fala, puxa vida, eu prometi isso, não vou ser capaz de cumprir. Olha que enrascada que nós entramos por não saber falar um não, com delicadeza, com educação. E mães, cuidado com os seus filhinhos. Pais, cuidado. Um não na hora certa mantém o equilíbrio do seu lar. E eu me lembro de Jesus, isso está lá em Mateus também, 5,37, que ele diz, Jesus que diz isso, seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Olha que Jesus já recomendava para todos nós. Outro conselhinho, meditar muitas horas sem abrir os lábios. Quer dizer que Jesus, Emmanuel, nos aconselha o quê? A nos isolarmos um pouquinho no momento das nossas orações, falar com o pensamento, né? Jesus ouve o nosso pensamento, meditar naquilo que nós estamos pedindo, devemos agradecer, e foi uma das palestras do tema do mês sobre higiene mental, dai graças, né, em tudo. Meditar naquilo que você está falando. Será que eu tenho merecimento para receber isso? Senhor, eu coloco em vossas mãos, que eu não estou sabendo lidar, não estou sabendo tomar uma decisão, me ajude a tomar essa decisão. Esses momentos que você fala com o pensamento. Porque você está criando o quê? Você isola do mundo material, do mundo que te cerca, e cria essa ponte de luz com Jesus, com as esferas superiores. E isso é quando eles nos ouvem. Porque as nossas orações, às vezes, é misturada com os pensamentos da terra, com os pensamentos materiais, dos nossos sofrimentos, filhos, marido, esposas, família, trabalho. Então, o que ele recomenda? Você desligar-se de tudo isso e se concentrar naquilo que você pede, naquilo que você ora. Sorrir, apenas sorrir, que é outro conselhinho dele, quando somos visitados pelas desilusões, pelas amarguras. Sorrir.
Muitas vezes, meus amigos e minhas amigas, nós apostamos nossos dados, como dizem, nas pessoas, projetando nelas qualidades que elas ainda não possuem. E nós confiamos plenamente de que ela vai fazer tudo, de que ela vai ser aquela pessoa ideal. E as pessoas são tão imperfeitas quanto nós. E de repente, de tudo aquilo que você almejava que a pessoa pudesse te retribuir, acontece tudo ao contrário. Aí vem o quê? A desilusão, vem a amargura, a decepção. E a nossa doutrina nos diz o quê? Através dos espíritos superiores, que nós não devemos nos decepcionar com ninguém. Então, não botem tantas expectativas nas pessoas, mas deem nossos filhos. Porque muitas das vezes eles não vão te devolver aquilo que você esperava. Então, se você está passando, já passou ou irá passar por uma situação dessa, lembre-se dessas palavras. Não bote expectativa nas pessoas. Aí você vai ter a certeza, fala, eu me iludi. E sorria da sua ilusão. Ler ou escrever assuntos que levam a quadros mentais deprimentes, violências, suicídios, né? Assuntos escandalosos. Evita de falar, evita de escrever sobre isso. Segundo Emmanuel, nós não teremos motivo para arrependimentos, não, se seguirmos um pouquinho desses conselhos. Mas isso é um treinamento, viu, gente? Não é que amanhã você vai amanhecer fazendo tudo isso. Mas cada dia você vai se policiando, vai se adquirindo essa sabedoria. Isso aqui são conselhos de sabedoria, viu? Nós sabemos que a higiene bucal é necessária, né? Até para evitar doenças do nosso corpo físico. Mas a nossa mente também necessita dessa higienização. Então vamos começar por selecionar nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, antes de proferirmos uma palavra. Às vezes você é desafiado a uma discussão acalorada. Chico Xavier dizia que nós devíamos encher a boca de água e esperar. Para que a gente não diga besteiras numa hora impensada. Como eu disse lá atrás, palavras saem da boca, mas elas não voltam mais. E quando a gente começar a policiar tudo isso, nós já vamos começar a adquirir um certo equilíbrio para a nossa alma. Porque nós somos responsáveis por tudo que dizemos, por tudo que falamos. Eu vou encerrar o nosso assunto de hoje citando uma frase de Jesus, que está também no Evangelho de Mateus, capítulo 12, é o versículo 36. Olha o que Jesus deixa para todos nós. Digo-vos, de toda palavra frívola, palavra fútil, sem valor,
que proferirem os homens, delas darão conta no juízo. No dia do juízo. O dia do juízo é o dia que a gente sair desse mundo, deixar esse mundo, o dia que a gente desencarnar. Quer dizer que nós vamos ter que dar conta de todas as palavras que nós falamos. Foram boas? Maravilha. E se forem más? Pensem nisso durante toda essa semana. E durante todo esse mês, conforme eu já disse, estamos com temas para nos ajudar a fazer uma higiene espiritual. Eu gostaria que vocês, novamente, na próxima sexta-feira, estivessem conosco. Se não derem para assistir no horário que está programado, as palestras ficam no ar, vocês podem sintonizar novamente as emissoras, TV SEAC de Bauru, Estado de São Paulo, TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba, e vocês podem ver por completo esse estudo. É um estudo para todos nós, né? Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.